O jovem estava caminhando em sua direção quando de repente parou diante de um velho misterioso em antigas roupas nacionais, que se ofereceu para comprar algo dele. O nome do cara era James, e ele era um homem pobre da 18ª geração. Sua mãe morreu muito cedo e seu pai tornou-se alcoólatra. E a garota abandonou um homem tão pobre. Embora ele tenha ido trabalhar em uma construção, movido tijolos de um lugar para outro para apoiá-la e até planejado roubar baterias, a garota foi inflexível. Além disso, James foi diagnosticado com uma doença incurável. É assim que uma pessoa desesperada se parece, como um rolinho primavera. O velho lembrou James de si mesmo, perguntando se ele havia escolhido. O jovem comprou uma espécie de coisa dourada, brilhando com um brilho dourado, e foi enganado pelo feiticeiro, e tudo porque a panqueca era muito saborosa. O velho explicou que enganar alguém para comer uma panqueca não é muito fácil. James terá que se tornar um grande guardião e professor. Ganhe poder mágico. Casey se chegue ao topo. De repente, o velho feiticeiro empurra forte e bruscamente o jovem para longe dele. James voa de costas, mas um portal aparece atrás dele, brilhando com uma luz azul. O cara foi puxado para este portal contra sua vontade. Alguma entidade pensava que assim que o sistema fosse atualizado, ele esperava conseguir um novo proprietário. O cara se perguntou, não importa a tarefa que receba, se a recompensa será generosa, e o rosto de um gigante aparece na sua frente. O cara tinha duas tarefas para escolher. A primeira era dizer pelo menos 10 palavras sobre o amor, ou cantar canções infantis para estranhos a noite toda. O jovem não entendia que tipo de tarefas eram essas, achava que era óbvio que o sistema estava simplesmente enganado, as pessoas obedecem aos outros para se protegerem das dificuldades. Algumas pessoas ficaram indignadas por estarem no nível 0, James se viu no vestibular, tendo apenas nível 0 para ir para a aula de limpeza, e apenas para limpar toda a área. O velho feiticeiro entregou um esfregão ao jovem com as palavras que no nível 0 ele não poderia ir apenas ao campus da raça humana da Academia de Numerosas Espécies, para a aula de limpeza. O cara pensou que era um perdedor de novo. Um espírito em forma de gato apareceu no ar, ele parabenizou o jovem pela entrada oficial na academia e pelo desejo de imortalidade. O jovem deve forçar o sistema a se ajoelhar diante dele. Ele riu e perguntou quem agora é um perdedor. E quem está com nível de espírito 0, ele disse que seu nome é James, e ele está no auge do desejo de imortalidade. E ele conseguiu. O cara decidiu que iria entrar para a academia e todo mundo iria notar ele, perceber sua força. A ação mudou para uma rua movimentada de transeuntes no meio de prédios de vários andares da cidade à noite. James estava andando por esta rua e comendo um rolinho primavera, mas de repente um velho, vestido com roupas nacionais antigas, vendendo alguma coisa na rua, pediu ao cara que parasse. O jovem parou e perguntou ao avô o que ele queria. O velho, com um olhar misterioso, perguntou se James queria comprar o utilitário. O cara pensou no que significa comprar um utilitário e no que é o utilitário em si. O idoso explicou a James que a utilidade poderia aumentar instantaneamente o cultivo, que o jovem poderia se tornar um protetor, um mentor principal, casar-se e tornar-se imortal. E também ganhe poder mágico e suba ao pico. O jovem pensou por um momento e olhou para o velho com ceticismo. E um segundo depois ele chamou o velho de psicopata e foi embora, mas o velho quis impedi-lo, mas em resposta ele o chamou de companheiro crente. James ainda parou, voltando-se para o velho, perguntou irritado o que mais o estranho queria. O idoso chama o nome do jovem, mesmo não tendo se apresentado anteriormente ao velho, o que chocou o rapaz. Mas o velho continuou que desde a infância James tinha muita energia e comia muito. A 18ª geração de seus ancestrais eram camponeses comuns. Sua mãe morreu e seu pai era alcoólatra. Sua família era pobre. O jovem, segurando uma panqueca na mão, ficou chocado ao ver que o velho sabia tudo sobre ele. O idoso estranho continuou dizendo que o cara havia sido recentemente diagnosticado com uma doença fatal. É por isso que James decidiu comprar uma panqueca pela última vez e depois cometer suicídio. O velho acrescentou que este ano o jovem ingressou em uma universidade falsa e ontem, por telefone, rompeu com a namorada, por quem estava apaixonado há 3 anos. James mastigou um pedaço de panqueca que havia mordido e quase chorou porque era tudo verdade. O jovem perguntou ao velho como ele descobriu isso, mas o estranho, entretanto, permaneceu sentado com uma expressão imperturbável. Depois disso, o idoso sorriu com sua própria razão e perguntou ao cara se era assim. James concordou com suas palavras adiante. O jovem ficou triste, segurando na mão a comida meio comida, e o velho perguntou se a panqueca ainda estava cheirosa. Mas o cara objetou tristemente que ele não estava mais lá.
No mesmo momento, o idoso estranho arranca abruptamente a panqueca das mãos do sujeito e afirma afirmativamente que agora dará utilidade a James. O utilitário permitirá que você aumente seu cultivo em um piscar de olhos. O cara se tornará um grande protetor, o principal mentor, se casará e alcançará a imortalidade, além de atingir o auge de seus poderes. O velho acrescentou no final que, em outras palavras, a escassa vida de James mudaria radicalmente. Tudo que o idoso estranho disse chocou o sujeito, envolvendo seu corpo em descargas de entusiasmo. O velho perguntou a James se ele queria isso, ele corou de excitação e alegria inesperada. O jovem ficou pensativo a princípio, mas depois olhou para o velho com olhos cheios de determinação. E o cara responde afirmativamente ao velho e acrescenta que quer chegar ao topo, quer mudar de vida. O idoso estranho cerrou os punhos e disse com entusiasmo que o cara tinha talento. O velho ainda segurava na mão a panqueca que havia roubado de James e com a outra mão tirou um saco com alguma coisa de debaixo da mesa. O desconhecido despejou o conteúdo da sacola sobre a mesa e pediu ao rapaz que escolhesse um. Muitas tábuas de madeira douradas com inscrições diferentes foram derramadas sobre a mesa. O jovem pensou que o velho queria enganá-lo. O jovem ficou indignado. Perguntou se aquelas placas de madeira já eram uma utilidade. O idoso estranho pensou a respeito e percebeu que o jovem ainda era muito jovem, pois todos esses eram utilitários que heróis inéditos haviam usado. O velho acrescentou que depois de escolher, o cara receberá o corpo do herói e seu destino, e então poderá chegar ao topo. James sorriu de alegria, atraído por tais perspectivas. O cara se aproximou da mesa com alegria e resolveu escolher uma das utilidades, estudando cada uma por vez. O primeiro disse que as opiniões do jovem eram muito promissoras, embora um pouco comuns, mas adequadas para um herói policial. O outro falou sobre renascimento. O jovem achou que isso era muito bom, porque ele seria capaz de viver a vida de novo, sem nenhum arrependimento. Mas parecia a James que mesmo que sua vida fosse como uma folha de papel em branco, era improvável que algo mudasse, então ele não aceitou esse sinal. O jovem estava olhando através de muitos sinais diferentes. Uma delas indicava que um velho avô viveria em seu corpo. Isso deixou o cara tenso. Ele decidiu que era muito arriscado e também não quis. Mas então o olhar de James alcançou o canto da mesa. Havia uma placa ali. O sistema estava indicado nele, e o cara considerou o que precisava. O jovem pegou uma placa da mesa que chamou sua atenção. James pensava que com o sistema em mãos ele teria o mundo inteiro. A necessidade de trabalhar desapareceria por si só. O sistema automaticamente o ajudaria a atingir seu auge. O velho perguntou ao jovem se ele havia pensado bem, e com um olhar sério avisou que seria impossível recusar. Mas James confiantemente entrega um sinal ao velho e diz que ele está escolhendo o sistema. O idoso estranho sorriu maliciosamente e alertou o rapaz para ter em mente que o sistema tem sido muito popular ultimamente. Muitos heróis gostam de usá-lo, não importa para quem você pergunte, apenas para todos. O velho ordenou ao jovem que agisse. James arregalou os olhos para o idoso estranho, o que demonstrou certa excitação. Mas o velho não hesita, empurra o sujeito para frente e ele desce correndo para a calçada, de onde se forma de repente um portal com uma luz azul brilhante. Num determinado momento o jovem é completamente sugado para dentro deste portal. O velho observa silenciosamente enquanto o cara desaparece de vista através deste portal. E ele mesmo começou a terminar a panqueca que havia tirado do cara, acrescentando que não era fácil trapacear para comer panqueca. O cara continuou a se mover no espaço do portal. James estava voando em algum lugar na escuridão, permeado por ondas de luz azul e neurônios. Com um raio de luz azul, o jovem cai em uma onda do mar, que o leva até a costa. O menino se levanta da areia e começa a tossir a água que engoliu enquanto estava no oceano. O jovem decide olhar em volta para ver onde foi parar, mas James percebe garotas nadando no mar sem roupa, apenas em trajes de banho. O jovem notou que a área ficou linda depois de usar o utilitário, e o cara nunca tinha visto tantas belezas nuas. Mas suas observações foram interrompidas pela voz de uma das meninas. Ela perguntou se ele era um pervertido. Uma voz foi ouvida vinda do chão, e então a cabeça de uma garota ruiva apareceu da areia, o que deixou o jovem em estado de choque. James imediatamente retira as mãos, percebendo que as havia colocado na areia na altura do peito do estranho. Ele se desculpou e acrescentou a primeira coisa que lhe veio à mente, que ele havia caído do céu. A garota corou, ficou indignada com o cara que ele era um tarado que caiu do céu. Partes do maiô dela apareceram do chão. O jovem ficou perplexo, o estranho permaneceu em silêncio. Mas de repente a menina começou a sair da areia.
Ela disse que sua tia lhe disse que se ela conhecesse um pervertido, ela definitivamente deveria revidar. O cara não tem tempo de recobrar o juízo quando percebe uma perna voando em sua direção. Sem ter tempo para fazer nada, James é atacado por aquele estranho com um pé na cara, fazendo com que o cara saia voando. Ela pega um lenço e começa a agitá-lo como uma bandeira, alertando a todos que as meninas devem ter cuidado, pois tem um tarado aqui. Seus amigos se animaram na água, ficaram entusiasmados e começaram a sair do oceano. Um dos estranhos ordenou que todos os outros se vestissem. As roupas começaram a voar e as meninas rapidamente começaram a vesti-las para se esconderem do pervertido. Depois de algum tempo, o cara acordou e tentou abrir um pouco os olhos. Ele estava cercado por aqueles estranhos. Eles estavam conversando sobre como ele era um tarado bonito. Mas uma das garotas observou que homens bonitos também podem ser pervertidos, então é preciso manter essas pessoas sob as rédeas do casamento. Outro estranho disse a outro que o cara tinha acabado de apalpar a irmã mentora de Amélie, e ela queria se casar com ele. Eles também ficaram indignados porque isso era um absurdo, e era impossível casar com um pervertido. Uma das meninas, que a ruiva, olhou atentamente para o rapaz que, segundo ela, a agrediu, e o jovem, entretanto, estava caído no chão e não entendia bem o que estava acontecendo. James percebe que precisa responder algo com urgência. Ele protesta que não é um pervertido. Mas a ruiva se inclinou sobre o rapaz e perguntou o que ele estava fazendo quando chegou. O jovem ficou petrificado, não sabia o que fazer nesta situação. De repente, James lembra que seu utilitário é um sistema. O cara ligou para seu utilitário. A tela holográfica azul responde sonolenta que não tem ninguém aqui. Isso mergulhou o cara em um choque ainda maior. O jovem já estava irritado, até furioso e perguntou ameaçadoramente que, como não havia ninguém, por que estavam respondendo então? Mas o sistema mudou a imagem da tela para um animal que parecia um gato e disse que o cara se meteu em uma grande encrenca, então logo morreria. E o sistema acrescentou que talvez seja necessário procurar um novo proprietário. O jovem ficou perplexo, considerou essa conversa fiada e decidiu que só precisava aproveitar o sistema. Mas de repente James sentiu que algo estava errado. O cara olhou para cima e imediatamente congelou. Uma mulher gordinha apareceu diante dele como uma pedra, hostil ao cara. O nome dela era Miley. Ela pediu para a ruiva se afastar para não ficar coberta de sangue. Essa Miley tinha 2 facas nas mãos, uma em cada mão. O jovem tremia de medo. Disse-lhe baixinho que ela o havia entendido mal. Miley já havia chegado perto do cara para atacar. Ele, furioso, começou a ligar para o sistema para que ele se revelasse com urgência. James pensou que se tudo fosse desperdiçado, ele precisaria voltar para o velho que o enganou pela panqueca e acertar as contas com ele. De repente, um holograma azul do sistema apareceu na frente do cara, que, acompanhado de um som, anunciou que o dono havia sido detectado. Mas o sistema pediu a James que completasse a tarefa antes de vincular o sistema. A essência da tarefa era a seguinte: era preciso confessar 10 vezes seu amor à garota que estava na frente do jovem. James ficou indignado por também ter que completar a tarefa. O holograma da tela azul explicava que após completar a tarefa proposta, o cara conseguiria vincular o sistema e começar a usar todas as suas utilidades. E ela repetiu a tarefa novamente, cuja essência era declarar 10 vezes seu amor à garota que estava na frente de James. Foi como se o jovem tivesse sido atingido por um choque elétrico. Ele não entendia que tipo de tarefa era essa, da qual poderia morrer. Mas então Miley se deu a conhecer, disse que cortaria a arma do crime do cara, e uma fera de fogo apareceu atrás dela. Mas o cara, muito assustado, implorou na frente dela, ligou para a irmã mais nova e pediu para ela discutir tudo. Mas a garota não quis ouvir nada. Ela pulou da cadeira, ergueu uma faca coberta de força de fogo e correu em direção ao cara. O jovem gritou que não havia necessidade, mas assim que a faca de Miley estava prestes a perfurá-lo, James confessou seu amor pela garota. Miley de repente congelou no lugar, na posição em que ela estava prestes a esfaquear o cara com uma faca. A garota perguntou ao cara o que ele acabará de dizer. O jovem exclamou que a amava. Miley ficou chocada e caiu em prostração ao ouvir as palavras de reconhecimento do cara. James repetiu as palavras de amor mais 3 vezes. A flecha do amor perfurou o coração da garota. O rosto de Miley estava coberto de excitação. A garota corou com uma superabundância de emoções. E todas as garotas ao redor coraram de vergonha. Também ficaram chocadas com as inesperadas palavras de confissão do cara. Uma garota ruiva parada por perto perguntou ao cara se era verdade. Uma garota de cabelos escuros estava ao lado dela. Ela explicou para a ruiva que não importa se é verdade ou não, mas a coragem do jovem merece elogios.
e que ele é um homem de verdade. A morena ainda acrescentou que confessar amor para Miley é muito pior do que morrer. Enquanto isso, a garota já estava voando nas nuvens devido às emoções e sentimentos emergentes. Mas a garota de repente ficou agitada com alguma coisa. Ela disse a James que não acreditava nele. Com essas palavras, ela ataca novamente o jovem com uma faca. Ele fica chocado. E então Miley ergueu a faca sobre ele, mas o cara não se surpreendeu e novamente confessa seu amor pela garota mais 2 vezes e novamente. E agora ele pronuncia palavras de confissão pela última vez. A garota novamente interrompe suas ações agressivas em relação a ele. Ela deixa cair a faca, que iria usar para matar o cara alguns segundos atrás. Miley dá um pulo e foge na direção oposta do cara, finalmente gritando para ele que ela odeia o cara. Então apareceu o som de uma tela azul holográfica. O sistema parabenizou James por completar a primeira tarefa e anunciou que o sistema havia sido vinculado. O rosto do cara permanecia perplexo com tudo o que havia acontecido em tão pouco tempo. Em seu campo de visão havia 2 garotas próximas uma da outra, que olhavam para o cara, mas os olhos de James começaram a se fechar. O sistema soou novamente e anunciou que o cultivo do dono estava muito baixo. Nesse momento os olhos do cara se fecharam. A última coisa que viu foi a ruiva correndo em sua direção. O sistema em forma de gato anunciava que o proprietário seria colocado em estado de sono profundo para que o sistema pudesse se conectar novamente. Algum tempo depois, a ação passa para um edifício em forma de um antigo templo. James dormia em uma cama bastante luxuosa em um quarto rico e luxuosamente decorado em estilo oriental. Aqui, acima da cabeça do cara adormecido, um som do sistema foi ouvido. O jovem abriu um dos olhos com desgosto. Uma janela holográfica azul apareceu no ar com a mensagem de que a ligação do sistema foi concluída. O cara estava de parabéns pelo lançamento oficial do sistema. Após essa mensagem, o cara pula alegremente da cama e diz que depois de todos esses problemas, as capacidades do utilitário estão finalmente desbloqueadas. James disse sonhadoramente que agora o cultivo aumentará drasticamente e ele se tornará um protetor, trabalhará como mentor principal, se casará e ganhará a imortalidade. O cara também acrescentou que conseguiria atingir o auge na prática espiritual. Isso claramente não está longe. Mas seus sonhos foram interrompidos pela entrada repentina de alguém em seu quarto. Esse desconhecido derrubou a porta do quarto do jovem. Ele voou como um raio e foi em direção à cama do cara. James ficou tenso. Ele não esperava ninguém, mas agora sentia perigo. O homem desconhecido era o irmão mais velho de Miley e seu nome era Ken. Ele era, como sua irmã, alto e grande. Seu rosto expressava uma ameaça. Ele perguntou com raiva se James havia enganado sua irmã. Mas o jovem não entendeu do que ele estava falando. Tentou objetar, mas Ken agarrou o cara pela gola da camiseta e o levantou com raiva. O irmão mais velho puxou James da cama e o xingou de nomes ameaçadores. Aí Ken repetiu mais uma vez que sua irmã é Miley, e esse cara a enganou e ainda não entende. O formidável cara acrescentou que James quer provocá-lo enquanto eles estão na academia para melhorar a imortalidade de inúmeras raças. Mas Ken, segurando o inimigo pelo colarinho, estava prestes a espancá-lo completamente, mas James insistiu que houve um erro. Mas o irmão mais velho de Miley não queria ouvir esse cara. Ele balançou o punho contra ele, com a intenção de incapacitar o inimigo. Sua raiva em seus olhos queimava com uma chama agressiva e era como a raiva de um urso selvagem. E agora ele ataca James, concentrando todo o seu poder no punho. O jovem gritou que o sistema só lhe trazia infortúnio e imediatamente pediu para lhe mostrar algum movimento característico para que ele pudesse acabar com Ken. De repente ouviu-se o som do sistema. Ela disse que estava agindo de acordo com a troca igualitária. Esse era o seu princípio básico. E ela pediu para resolver o problema sozinha, mas naquele momento Miley entrou correndo na sala. Ela estendeu a mão e pediu ao irmão que parasse. Mas o irmão pediu de forma convincente à menina que não interferisse, pois ele tinha um caráter maligno, e novamente desferiu um golpe no jovem. De repente, Miley disse ao irmão que ela e James se amavam, mas com essas palavras o jovem ficou grande perplexidade e choque. O cara se virou para Miley e tentou contar algo a ela. Mas a menina imediatamente pediu ao jovem que fechasse a boca, caso contrário ele poderia pegar isso do irmão dela. James ficou em silêncio abruptamente, ele estava com medo até de se mover. Quem examinou o cara com cuidado, seu olhar era igualmente ameaçador, mas também avaliador. O jovem olhou para o irmão de Miley, com o rosto quase morto, aguardando seu destino. Mas o gigante continuou a encarar James. Quem joga o jovem no chão com toda a força e pede que ele seja mais gentil com sua irmã na próxima vez.
E ele acrescenta que, caso contrário, ele jogará James na academia de demônios para alimentar ratos lá. A agressividade de Baixa pode ser vista em seu olhar. Com estas palavras, Ken saiu do prédio e caminhou em direção à floresta. Miley se aproximou de James e disse que sabia que a confissão do cara ontem era mentira. Ela acrescentou ainda que o rapaz foi o primeiro a confessar seu amor por ela, e ela ficou muito emocionada com isso, por isso salvou a vida dele. James ficou feliz em ouvir isso e agradeceu a garota. Miley disse que seu irmão tinha um temperamento ruim, e se alguém a ofendesse, ele com certeza mataria essa pessoa. Após essas palavras, o jovem estremeceu de medo. E no final, a garota acrescentou que eles precisavam fingir que estavam apaixonados, o que James claramente não gostou. A garota estendeu a mão para o cara e pediu que ele fosse ao dormitório dela amanhã à noite e fingisse que já eram um casal. Esta frase chocou James completamente e acabou com ele. Mas Miley se despediu do jovem e disse que iria embora primeiro, e que ele não deveria se esquecer de ir ao dormitório dela. A garota mandou um beijo para o rapaz e disse que sentimentos estavam se desenvolvendo lenta e rapidamente. O coração aéreo enviado não perfurou o coração do cara, mas sim o atingiu. O jovem caiu no chão, ligou para o sistema e perguntou onde estava a prometida rica e linda garota. Então um holograma apareceu no ar com um gato rindo, olhando para o cara. Depois de alguns momentos, o holograma do gato tornou-se completo. Em plena altura, o gato pediu ao jovem que permanecesse calmo. Embora o sistema tenha sido conectado com sucesso, nem todas as funções ainda estavam totalmente carregadas. Levantando a pata, o gato acrescentou que após ativar as funções do sistema, o dono atingirá o pico. O jovem estava com um humor hostil, disse ameaçadoramente ao gato que assim fosse, ele voltaria a acreditar no gato. Mas naquele momento alguém bateu na porta do quarto de James. O jovem olhou furioso com todo o descontentamento que se acumulou em sua alma. Na soleira da sala apareceu uma ruiva, com quem o cara teve problemas ontem. Ela o chamou de tarado e colega de classe e perguntou como estava o estado dele. James respondeu brevemente que sua condição não era muito boa. E o cara ainda acrescentou que não é tarado. Ontem houve um mal-entendido. A ruiva parou de sorrir. O jovem orgulhosamente se apresentou como James e bateu levemente no peito com um punho. A ruiva, sorrindo levemente, disse que isso era bom, e quase chamou James de pervertido novamente, mas parou na hora e o chamou apenas de colega de classe. A ruiva resolveu levar o rapaz para um passeio pelo país insular unido de inúmeras espécies. Com essas palavras ela saiu do quarto onde o rapaz passou a noite e abriu os braços para os lados, mostrando a beleza do país. O jovem estava tenso pelo fato de estar em um estado insular. James decidiu esclarecer e perguntou ao estranho se aquele lugar era definitivamente um país insular. A ruiva respondeu ao cara que esse estado é mesmo formado por muitas pequenas ilhas, e existe uma academia unida para o aperfeiçoamento de inúmeras raças. O cara novamente esclareceu que tipo de academia de cultivo era essa. Mas a garota decidiu não se aprofundar no assunto, descartando o cara que ele não entenderia se ela contasse. Por isso, a ruiva sugere uma ideia melhor, basta mostrar tudo para que James veja tudo com seus próprios olhos, e a garota leva o rapaz para a academia. Lá o jovem viu muitas coisas inusitadas, treinamento e meditação sobre águas com nuvens, duelos ardentes entre lutadores, representantes do mesmo elemento, concentração de esferas elétricas através da meditação. Todos os alunos da academia eram apaixonados por alguma coisa, demonstravam sua força na prática, cada um deles era dotado do poder de algum elemento. James ficou encantado com o que viu, ele não conseguia acreditar que esta era realmente uma academia de cultivo. A garota explicou que esta parte da academia de cultivo pertence à raça humana. Ela acrescentou ainda que, em outras palavras, este é um dos camp da academia para melhorar e alcançar a imortalidade de numerosas raças. A ruiva explicou que nesta ilha existe um campus humano, e em outras vivem estudantes de outras raças. Então ela perguntou se James era um aluno novo. O jovem respondeu, não muito satisfeito, que, aparentemente, era um aluno novo. E em seus pensamentos o cara percebeu que o velho trouxe aqui para que James pudesse se tornar um estudante. Nesse momento, os pensamentos do jovem foram interrompidos por uma garota que perguntou ao rapaz se ele havia se cadastrado. Mas o cara não entendeu que em algum lugar lhe disseram que ele precisava se registrar. A ruiva notou que quem trouxe o cara aqui e não contou sobre o cadastro é muito irresponsável. A menina pegou o rapaz pela mão e disse que mesmo ele sendo um tarado, no futuro eles se tornariam colegas de classe. Neste ponto James corou. A ruiva conduziu alegremente o cara até o local de registro.
Algum tempo depois, chegaram ao local de inscrição, que mais lembrava uma espécie de monumento, e havia uma mesa ao lado, onde já estavam sentadas duas pessoas, e aos poucos os alunos se reuniam nas proximidades. Uma das duas pessoas sentadas à mesa era o diretor Fred, que disse que os alunos deste ano eram extremamente talentosos e qualificados, pelo que se podia concluir que a Academia da Raça Humana estava a prosperar. Ao lado dele estava sentada a vice-diretora Vivian. Ela disse que era verdade que nos anos anteriores eles tinham alunos péssimos, até encontravam lixo. A mulher acrescentou ainda que desta vez nenhum desses indivíduos foi notado. Vivian continuou que tem grandes esperanças nos novos alunos, porque eles podem entrar para a história como os representantes mais fortes e poderosos da raça humana. Enquanto isso, o diretor verificava a hora em seu relógio de pulso com os olhos. O homem se levanta bruscamente e diz que o tempo acabou. As inscrições acabaram e podemos terminar. Mas então alguém ligou para o diretor e o vice. Era uma garota ruiva. Ela disse a Frank que um aluno precisava se matricular. Vários alunos a reconheceram e ficaram surpresos com o fato de a própria Kelly ter trazido alguém para a inscrição. O aluno também explicou ao amigo que essa garota era uma das 10 melhores calouras, e além disso, era a única garota entre elas. E eles esperavam que a pessoa ao lado dela fosse um gênio. Os alunos ao redor de James continuaram a discuti-lo, duvidando que, embora ele fosse um gênio, não se sabia se conseguiria ficar entre os 3 primeiros. Frank perguntou se ele ainda era o único talento. O homem se levantou da cadeira e pediu ao rapaz que fizesse o teste o mais rápido possível. James foi direto para a mesa do diretor. Em seus pensamentos, o jovem ficou lisonjeado porque muitas pessoas tinham grandes esperanças nele. Vivian disse que Kelly era incrivelmente talentosa e que tinha boas perspectivas. Isso devia estar longe de ser uma pessoa comum, e o vice-diretor pediu ao cara que mostrasse suas habilidades. James caminhou até a mesa do diretor e ficou esperando pela tarefa. O jovem ficou muito satisfeito por acreditarem tanto nele. O cara ficou na mesa e não sabia que estavam esperando por ele. No final, James decidiu que provavelmente ele mesmo não percebeu que era tão incrível. O diretor pediu ao jovem que se apresentasse. O homem colocou algum tipo de dispositivo sobre a mesa e pediu ao jovem que colocasse a mão sobre ele, explicando que se tratava de um dispositivo de teste, e então a estela de pedra mostraria de forma independente seu nível de melhoria. O cara se apresentou com confiança e disse seu nome James. O diretor notou que esse nome não era ruim e explicou que antes do jovem havia outro aluno chamado Bill, e ele acabará de atingir o 7º nível de conexão espiritual. Frank também acrescentou que há outro aluno, Ben, e ele tem o 8º nível de conexão espiritual. Em seguida, o diretor mencionou o outro aluno que havia alcançado 9º nível, a cada nova frase que a confiança de James lhe deixava. O jovem reuniu toda a confiança que lhe restava e ergueu a mão dizendo que, por ter sido escolhido pelo próprio destino, nunca o decepcionaria. Vamos começar a prova. E o cara, com toda a força, direciona a mão para esse aparelho de teste. E agora chegou o momento da verdade e aguardamos o resultado da aprovação no teste. Mas nada aconteceu na estela localizada atrás do diretor e do vice-diretor. Todos os estudantes próximos ficaram perplexos, pois não entendiam o que aconteceu com a estela celestial. Eles suspeitavam que esta era uma anomalia causada por este único, e que James claramente não era tão simples. Além disso, o cara que estava ao lado dele notou que essa recém-chegada merecia ser trazida pela própria Kelly. Dizem que ela é muito inteligente e certeira em suas escolhas. De repente, um redemoinho de luz azul apareceu na estela celestial, condensando-se em direção ao centro. E bem no centro do coágulo colorido, apareceu uma avaliação de habilidade. Essa avaliação deixou todos muito surpresos, mas de uma forma ruim. Todos ficaram decepcionados. Um dos alunos comentou sobre a nota dizendo que era nível 0. Então James é na verdade uma pessoa comum e estava apenas fingindo. Ele deve ser o aluno mais inútil de toda a história da Academia de Múltiplas Raças. Os James estenderam uma vassoura e disseram-lhe para pegá-la. Ele fez a pergunta irritado e não entendeu por que precisava dela. O diretor explicou que como o jovem tem nível 0, ele pode frequentar o campus da Academia de numerosas espécies da raça humana, mas apenas para a aula de limpeza. Frank acrescentou que se o cara aumentasse seu nível de cultivo, ele seria capaz de entrar em uma classe superior no futuro. James perguntou irritado se ele havia sido designado para a aula de limpeza. O cara, segurando um esfregão de limpeza na mão, pensou com tristeza se aquela era realmente uma academia para alcançar a imortalidade ou apenas uma simples escola técnica. De repente,
o gato do sistema apareceu e parabenizou o jovem por entrar oficialmente na academia e iniciar sua jornada para alcançar a imortalidade. O gato do sistema comandou para abrir o painel de atributos. Uma tela holográfica azul apareceu na frente do jovem. Nesta tela, James viu vários indicadores, alguns deles eram força, velocidade, defesa, feitiços. O cara pensou um pouco no significado desse painel. De repente, uma onda de risadas o envolveu, ele se sentiu confiante, explicou que o utilitário havia sido desbloqueado com sucesso e que ele estava iniciando sua jornada rumo ao auge da imortalidade. Mas então o gato do sistema faz um pedido estranho a James, para cantar a canção do coelho branco em público. O gato acrescenta que com base no ritmo de agitação do público, através do canto, o cara vai aumentar o cultivo da coleta de espíritos do primeiro para o quarto nível. O jovem esclarece o nome da música do sistema, explicando que se trata da mesma comédia muito difundida e popular entre crianças de 1 a 3 anos. O gato responde com silêncio, mas o cara fica indignado, pois todo mundo já tem mais de 20 anos, e essa música não cabe nesse ambiente. Aí o diretor disse que o jovem não deveria se desesperar, as diferenças entre as turmas são pequenas, apesar de ele ser simplesmente um aluno normal, mas fez algo original neste lugar. Frank acrescentou que seu futuro ainda é brilhante e cheio de esperança e que a academia conta com ele. James se pergunta se deveria atender ao pedido do gato, e o cara se decide e pede permissão para cantar a música, expressando assim sua empolgação no momento. O diretor fica chocado com o pedido do rapaz. O homem não entende o que é a música e o porquê da excitação. Frank achou que definitivamente havia emocionado o cara com seus discursos, já que o jovem queria cantar e notou que era um excelente diretor. O diretor pede silêncio e anuncia a todos que James irá cantar uma música para eles e pediu a todos que ouvissem a execução da música pelo jovem. Todos ao redor ficaram maravilhados com a notícia e ficaram em silêncio. O jovem pigarreou e levou o cabo do esfregão à boca como se fosse um microfone. Um dos alunos gritou que adorava músicas populares. O restante dos alunos também começou a discutir a ação inesperada de James, notando que cantar é uma habilidade muito boa, considerando que ele está no nível 0. Kelly gritou palavras de incentivo ao jovem, mas James sentiu tensão em sua alma. Mesmo assim, ele começou a cantar aquela canção infantil de que falava o gato do sistema. Todos os alunos ficaram horrorizados novamente pela segunda vez. O diretor e o vice-diretor claramente não esperavam por isso e também ficaram chocados com a escolha inesperada da música de James. A ruiva também ficou surpresa. De repente, apareceu uma notificação do sistema informando que o índice de desempenho vocal do cara foi classificado com 3 estrelas. O sistema acrescentou ainda que o aprimoramento da coleta de espíritos foi aumentado para o primeiro nível e o jovem recebe 2 pontos de experiência. James sorriu e pensou que o velho Frank ficaria chocado até a morte, já que o cara conseguiu aumentar seu nível de cultivo. O cara continuou cantando essa música infantil sobre um coelho. As pessoas ao redor taparam os ouvidos para não ouvir a voz do cara. E então uma notificação do sistema aparece novamente, informando que o índice de desempenho vocal já está avaliado em 4 estrelas. O sistema também acrescentou que a melhoria da coleta de bebidas espirituosas foi aumentada para o segundo nível e James recebe 2 pontos de experiência. O cara estava simplesmente brilhando de felicidade, voltou a cantar essa canção infantil sobre um coelho. Aqueles ao seu redor novamente começaram a fugir das ondas do canto do jovem. Alguns dos alunos adivinharam que seu novo colega estava tentando lançar um feitiço. Mas outro estudante apontou que, afinal, nunca houve um talento excepcional no nível 0 de coleta de espíritos no campus da Academia da Raça Humana. Mais uma vez, uma mensagem do gato do sistema apareceu dizendo que o índice de desempenho vocal de James foi classificado com 5 estrelas, e o cultivo de coleta de espíritos foi elevado ao 3º nível, e o cara recebeu 2 pontos de habilidade. O jovem exclamou para os que estavam por perto que eles ainda acenariam com as 2 mãos na frente dele. Ele pediu que parassem de brincar e subissem. James virou-se para o diretor e o vice-diretor e sugeriu que os professores relaxassem e pulassem um pouco. O diretor observou que ele teve azar, que este foi o maior fracasso de toda a sua carreira e que James era um aluno chato. O jovem partiu e dirigiu-se a algum lugar, com nuvens de fumaça ao seu redor. O cara pensou que depois de levar a coleção de espíritos ao 3º nível, seria dado o primeiro passo para alcançar a imortalidade. James caminhou até a árvore e jogou fora a escova de limpeza. Ele resolve verificar o quão bom ele é, já que já atingiu o 3º nível. O jovem levanta o punho e desfere o golpe no tronco da árvore. Com toda a força o cara bate na árvore, mas nada acontece.
James imediatamente agarra seu braço e grita de dor. O cara pergunta ao sistema se seu terceiro nível é real. Afinal, ele não conseguia nem atingir uma árvore. System Cat explica que o cultivo reflete apenas uma mudança na quantidade e qualidade da energia espiritual no corpo. E acrescenta que se um cara quer causar algum dano, para isso ele precisa aprender o movimento adequado. O gato acrescentou ainda que o jovem precisa aumentar seus pontos de habilidade, e no momento o jovem tem 6 pontos de habilidade, e com a ajuda deles você pode melhorar a habilidade selecionada. O jovem ficou em frente ao display holográfico e ponderou quais habilidades ele deveria melhorar, desde velocidade, força, defesa e feitiços. James percebeu que, no fim das contas, ele próprio precisava melhorar suas habilidades, antes de tudo, precisava eliminar sua falta de força. O cara pensou no fato de que lhe faltavam músculos e relembrou um momento do passado. O jovem não queria ser intimidado por causa dela. Uma menina chorou por causa de um brinquedo quebrado e mandou o menino pagar por ele. A mãe da menina apareceu e disse ao menino que ele era um canalha. Ela sabia que ele era muito forte, mas por algum motivo ele não se controlou e quebrou o brinquedo novamente. Aos 11 anos, James foi ajudar a levantar o chão novamente. Seus colegas de escola riram dele e pelas costas condenaram o cara pela força e disseram que por causa disso até os professores odiavam o menino. Aos 18 anos, seus professores disseram a James que suas notas eram medianas, nem altas nem baixas, o problema era apenas sua força, era demais. A professora sugeriu que o cara terminasse os estudos mais cedo e fosse trabalhar para o tio. A namorada de James pediu que ele terminasse quando se conheceram. O jovem já tinha 22 anos naquela época. O cara não entendeu o motivo da separação, perguntou diretamente para a garota o motivo do rompimento. Porque ele era gentil com ela, até foi trabalhar em uma construtora para sustentá-los, e tudo o que pôde fazer foi roubar baterias pelo bem da garota. A garota explicou o motivo para o rapaz, ela disse que na verdade pode haver algum problema na força dele, toda a energia dele é transferida para os músculos, mas a cabeça dele está uma bagunça, ela não sente um pingo de romance em tudo que o cara faz. E no final ela acrescentou que James não poderia dar a ela o amor que a garota sonhava e se despediu do rapaz. O cara decidiu que para melhorar precisava adquirir magia. Mas ele precisa ficar longe de seu passado, a única maneira de James atrair garotas para ele e dar-lhes o que elas querem. Afinal, ninguém ama quem só tem força, e o jovem será um cachorro se repetir a vida passada. E assim o cara volta novamente de seus pensamentos para o momento presente, para o quadro holográfico azul onde precisa distribuir pontos por habilidade. O jovem decide aumentar sua magia em 2 pontos e depois conferir o resultado. James clica no sinal de mais ao lado do símbolo mágico para aumentar seu indicador até o valor necessário. Mas o cara percebe que nada mudou, a magia ainda estava zerada. James volta-se para o sistema novamente e pergunta por que não consegue aumentar sua magia. O gato do sistema explica que de acordo com a verificação, o sistema ainda não se adaptou ao corpo do host, portanto o painel de atributos não pode ser totalmente ativado, há problemas para aumentar as habilidades, pois ainda não é possível adicionar pontos ao atributo mágico. O jovem fica furioso, pede para explicar o que significa que o sistema não está totalmente adaptado. Ele se volta novamente para o gato, diz que sabia que não era confiável, não entendia por que o sistema não podia ser adaptado. O gato do sistema explica que o sistema mostra que a força do corpo do hospedeiro é excessivamente alta, então apenas a força pode ser aumentada no painel de atributos. O cara fica perplexo, pergunta ao gato se realmente só consegue aumentar a força e nada mais. O jovem fica oprimido pela ideia de que sua vida trágica possa se repetir aqui, na academia de aperfeiçoamento e o sistema o envia. James suspira pesadamente em desespero. O cara se convence de que isso é melhor que nada. E ainda assim o jovem aumenta suas forças, porque não consegue aumentar outros indicadores. James clica no sinal de mais ao lado do indicador de força para indicar o tempo máximo disponível de acordo com seus pontos. Como resultado, o indicador de força do jovem era agora 9. Um momento depois, o rapaz chegou ao dormitório dos recém-chegados, ficou encantado com a beleza e o tamanho do prédio, notou que tudo parecia muito bom. Um jovem, parado na porta, se pergunta se seu colega de quarto chegou. James estava prestes a levantar a mão para a porta da frente quando de repente algo aconteceu. A porta da frente se abre na frente do rosto do jovem. O cara entra e encontra ali um homem barbudo, pretendendo colocar uma saia. James consegue cumprimentar o cara, mas não ficou particularmente satisfeito com sua aparência.
O menino quer dizer alguma coisa, mas não conseguiu formular algo adequado, mas pensou consigo mesmo que não entendia o que estava acontecendo, e pensou no estranho que provavelmente era um pervertido. O rapaz barbudo ficou indignado e disse ao rapaz que não tinha ouvido falar de boas maneiras, era preciso bater na porta ao entrar. James explicou ao seu novo vizinho que ele bateu, mas a porta estava fraca. O cara acha que da próxima vez deveria ter mais cuidado, embora seja difícil controlar o poder depois que ele investiu todos aqueles pontos nele. Um cara barbudo pergunta a um jovem o que ele precisa. James cumprimentou seu novo vizinho e se apresentou como um novo aluno na aula de limpeza. O jovem barbudo pediu-lhe que esperasse enquanto se vestia. O barbudo voltou com uma espécie de traje tradicional, de cor dourada. Ele caminhou até James e apertou sua mão, acrescentando que foi um prazer conhecê-lo. O cara perguntou se o jovem barbudo era mesmo seu colega de classe. James ficou surpreso ao ver que eles estavam na mesma classe. O barbudo respondeu afirmativamente, apresentou-se como Gilbert e disse que era um pouco mais velho que James. Mas o menino ficou surpreso ao ver que Gilbert era um pouco mais velho que ele. James decide perguntar como o cara barbudo foi parar na primeira série. Gilbert responde alegremente que é fácil, já que ele foi repetido 20 vezes seguidas. James ficou surpreso com essa informação, ele simplesmente falou 20 vezes seguidas. O jovem perguntou a Gilbert se isso significava que ele agora tinha mais experiência do que alguns professores. O cara de barba responde que sim. Ele explicou que muitos professores novos no primeiro dia perguntam como estão as coisas na academia. Mas Gilbert encerra a conversa, explicando que é hora de ir para a aula está prestes a começar, e James segue seu novo conhecido. A galera entrou na aula, os alunos já estavam sentados, todos com roupas tradicionais. James ficou imediatamente animado porque esperava que a aula de limpeza fosse realizada no depósito. O cara nota que, surpreendentemente, aqui é muito bom. Gilbert já havia ocupado seu lugar na sala de aula. James se senta ao lado do amigo. O barbudo diz que afinal essa é uma aula totalmente oficial da academia. Mas Gilbert ressalta que mesmo que os piores alunos sejam mandados para cá, eles ainda são responsáveis pela limpeza de toda a área. De repente, o professor entrou na sala e James olhou para ele. O professor disse a todos para se acalmarem. Ele disse a todos, bem-vindos à Academia de Cultivo da Imortalidade de Numerosas Raças, e pediu à turma que o ouvisse com atenção. O homem era o professor da turma de limpeza e seu nome era John. Enquanto isso, Gilbert já havia adormecido e James ainda ouvia a professora. John percebe o intruso e adverte o cara de barba para se sentar direito. Gilbert, durante o sono, pede para deixá-lo em paz. Mas o professor fica furioso com a resposta, manda Gilbert se levantar agora e pergunta como ele ousa falar assim com o professor da turma. O jovem barbudo responde que John é 10 anos mais novo que ele na academia e quando ainda era novato, Gilbert o defendeu. E o barbudo pergunta novamente ao professor, mas de forma mais ameaçadora, se ele realmente quer que ele se levante. John fica confuso com as palavras do homem barbudo. Depois, a professora da turma manda Gilbert esquecer que ele não pode fazer nada por pessoas como ele, deixe-o fazer o que quiser. James diz ao novo vizinho que ele é legal, porque até a professora tem medo dele. E Gilbert responde que isso é, claro, e disse ao menino que ele realmente pensava que não tinha feito nada durante todos esses 20 anos. E com orgulho no rosto acrescentou que agora todos o respeitam. John explicou que há alunos novos e antigos na classe, mas há mais destes últimos. O professor da turma continua dizendo que todos os alunos desta turma não têm talento ou habilidades, são pobres e com baixa escolaridade, são estúpidos e indecisos em comparação com os outros alunos. O silêncio reinou na aula após as palavras do professor, todos pensaram em suas palavras. E então John continuou, ele perguntou se isso lhes convinha, se eles não queriam tentar conseguir mais. Aqui, um aluno perguntou sonolento ao professor, se aqueles que são mais talentosos do que eles também são mais persistentes em seus estudos, então qual é o sentido deles se esforçarem? Essa pergunta perfurou o coração do professor da turma. Mas João, um pouco confuso, dá uma resposta, para que alguém presente na aula tente responder a essa pergunta. Mas nenhum dos alunos se atreve a responder porque não sabe a resposta. O professor da turma está desesperado. Mas John tem uma boa ideia. Ele oferece que quem responder será dispensado das tarefas de limpeza por 10 dias. O professor entende que ele mesmo não sabe responder a essa pergunta. Mas então James levanta a mão e se oferece para responder com base na experiência pessoal. O cara responde a pergunta. Ele acredita que eles precisam tentar entender o quão impotentes eles realmente são.
John fica chocado com esta resposta. Gilbert bateu palmas e disse que era uma ótima resposta. E o próprio barbudo respondeu que graças a quem o jogou no chão, ele agora está confortavelmente deitado nele. Os demais alunos também participaram da discussão. Um deles respondeu que o sucesso nem sempre vem com muito trabalho, mas sem muito trabalho você sempre pode relaxar. Gilbert acrescentou que não há nada estável no mundo se você simplesmente desistir. Outro aluno respondeu que se você tentar conseguir algo, pode estragar tudo. A cada frase, a paciência da professora chegava ao fim. Ele levantou um dedo em direção à turma, tentando encontrar as palavras certas. E então John bate na carteira com toda a força que pode e anuncia que a aula está encerrada. A professora da turma sai da sala e segue pelo corredor. John passa por outro professor e diz que a aula de limpeza não tem jeito, que é estúpido continuar tentando colocar qualquer coisa em suas cabeças vazias. No caminho pelo corredor, James pergunta a Gilbert se ele conhece um cara grande chamado Ken. O barbudo imediatamente responde que sabe, pois é um dos gênios da academia, mas seu comportamento não é dos melhores e seu caráter é vil. Gilbert acrescentou ainda que Ken também tem uma irmã mais nova, Miley, que parece um urso e é considerada a garota mais feia da academia por 3 anos consecutivos. Mas Ken ama sua irmã e está pronto para matar qualquer um que a ofenda. O barbudo contou a história de que uma vez Ken quebrou as pernas de um novato que riu dela e ainda manca. Essa história deixou James tenso, seu rosto fez uma careta de desconforto. Gilbert acrescentou que é por isso que é impossível irritar Miley aqui, e não Kelly e sua gangue de belezas. O jovem perguntou ao barbudo se esse Ken era realmente tão forte. E James esclareceu quão grande era a lacuna entre seu terceiro nível de coleta de espíritos e o dele. Gilbert respondeu que era muito grande, quem seria suficiente para cerca de 1.800 pessoas como James. O jovem concluiu com tristeza que teria que participar do empreendimento de Miley. Algum tempo depois, James foi ao dormitório de Miley. O jovem olhou em volta e percebeu que estava no lugar certo. O cara se aproximou cuidadosamente das maçanetas da porta. James ainda estava com medo de usar muita força, mas tentou bater com cuidado. O cara decidiu que não havia ninguém ali, e pensou no fato de que Miley poderia ter dito que estaria esperando que eu fizesse uma apresentação na frente de Ken. O jovem ainda puxa a maçaneta da porta na esperança de entrar, mas a alça quebra e permanece em sua mão. O cara ficou surpreso, ele novamente calculou mal a força. Mesmo assim, James entra no dormitório e sai em busca de Miley. De repente, o cara percebe algo na frente dele. Kelly estava sentada na sala vestindo apenas uma toalha e uma máscara de pepino sobre os olhos. A menina não viu que o jovem estava parado na soleira. James percebe que esta não é Miley e cora ao ver a ruiva. Kelly diz que está esquentando aqui e tira a toalha. O cara percebe seus seios nus. E imediatamente o sangue escorre de seu nariz. James se afasta da emoção do que vê, mas toca um vaso com uma pintura antiga. O enorme vaso tremeu. O jovem percebe que acaba de ser pego. O vaso gigante finalmente cai no chão e se quebra em pequenos pedaços com um estrondo por toda a sala. A menina ouviu um som e pensou que a amiga havia voltado e falado com ela, enrolando-se novamente na toalha. Kelly convidou a amiga para entrar e sentar ao lado dela. O cara percebe que está no quarto errado, fica todo corado. James entende que precisa sair daqui com urgência, caso contrário será torturado para explicar que não foi de propósito. Mas a menina liga novamente para a suposta amiga e pede que ela massageie seus ombros, pois ela a esperou o dia todo. Essa frase faz o jovem parar. O cara se vira um pouco e pensa no que fazer. James está pensando entre sair ou ficar por aqui. Kelly liga para a amiga novamente. Essa foi a gota d'água. O jovem não aguenta, se vira e vai até ela. A menina pede para se esforçar um pouco mais hoje, senão seus músculos endureceram após o treino. O jovem começa a massagear os ombros de Kelly. O cara tenta não usar muita força. A garota percebe que sua amiga ficou mais forte do que antes, e isso é bom. Mas Kelly percebe que suas mãos estão um pouco ásperas e repete para a amiga que as meninas devem cuidar da pele. Enquanto isso, um grupo de rapazes se aproximou do dormitório feminino. Um dos estranhos diz que esta é a casa onde mora a primeira beldade entre as recém-chegadas, Kelly. Um jovem de cabelos compridos disse que a viu há um mês e foi amor à primeira vista. Mas o cara acrescentou que depois foi pegar o monstro no mar de poeira estelar. E então o jovem de cabelos compridos usou o núcleo desse monstro, cheio de sua força vital, para preparar esta poção. O nome desse cara era Edgar, e ele não sabia se ela iria gostar, só podia especular. O amigo de Edgar disse a ele que Kelly iria gostar dele, porque o cara colocou seu coração nele.
E seu amigo acrescentou que Edgar é um herói galante e um dos raros talentos do campus. E Kelly certamente apreciará esse gesto. A voz de Miley foi ouvida atrás do grupo de rapazes. A garota pediu a quem que não fosse ao dormitório feminino, pois já era tarde e era indecente ir ao dormitório feminino nesse horário. Mas quem objetou à irmã que não havia nada indecente, porque esse cara disse que a amava. E o cara acrescentou que é por isso que ele quer ver se James apareceu ou não, se não, então o irmão da Miley pretende arrancar as pernas dele. A garota perguntou a Edgar que estava na frente se ele estava de volta com Kelly. O jovem disse que sim e acrescentou que queria dar-lhe alguma coisa. Quem se intrometeu na conversa? Ele disse que não se importava com quem ele ia lá, mas este era um dormitório feminino e disse para ele parar de ir aqui à noite. Em resposta, o jovem apenas permaneceu em silêncio. Mas então Edgar o mandou e disse que quem poderia fazer isso, mas ele não. E um grupo de rapazes declara resolutamente que também entrarão. Enquanto isso, na casa da Irmandade, James ainda estava fazendo uma massagem em Kelly. A garota pediu a Miley para abraçá-la. E agora Kelly já está abraçando o cara e pedindo para ele abraçá-la, sem desconfiar que ele não é amigo dela, Miley. O jovem finalmente decide abraçar a garota. Kelly fica surpresa que sua amiga tenha crescido tanto, e James a pegou nos braços e ficou em silêncio para não se delatar. De repente, ouviu-se o som de uma porta se abrindo. Pessoas aparecem na soleira, o que deixa o jovem em estado de choque severo. Ken e Miley entram na sala e notam Kelly na frente deles apenas com uma toalha e James, que a está segurando nos braços. E Edgar aparece atrás deles. O jovem de cabelos compridos fica furioso. Ele segurava uma caixa com um presente nas mãos. James percebe que agora será o fim para ele. Mas então Kelly fala. Ela pergunta por que o bebê está parado e em silêncio. O jovem ficou completamente perdido, antecipou as consequências que o aguardavam. Ken perguntou ameaçadoramente o que esses dois estavam fazendo aqui. Kelly finalmente tira a máscara de pepino dos olhos. E assim que a garota viu os arredores novamente, ela entrou em pânico. A ruiva gritou com James, o que ele estava fazendo aqui. O jovem tentou explicar que era apenas um mal-entendido e que na verdade ele só queria ajudar. Aqui Ken se envolve novamente, ele acusa o cara de James estar traindo sua irmã mais nova. Mas o jovem fez tentativas insensatas de se justificar, repetindo que não foi ele quem o fez. O irmão de Miley ameaça James, dizendo que ele responderá por isso. Ele chuta as portas e sai, fazendo um último arremesso para que o jovem se lembre de suas palavras. Aqui Edgar entra em diálogo. Ele disse que também é um dos gênios da academia, e acrescenta como Kelly pôde traí-lo se ele a ama tanto. Aí o gênio se vira para James e muda de tom. Ele gritou para o cara como ele ousa roubar sua mulher. O jovem de cabelos compridos joga seu presente para o cara e grita que o está desafiando para um duelo. James pegou a caixa jogada nele. E Edgar se vira e anuncia que eles estão indo embora. Aqui Miley também se envolve. Ela chama James de traidor. Kelly disse que tinha razão quando chamou o jovem de tarado. E o próprio cara percebeu que havia se metido nessa merda. Algum tempo depois de todos os presentes terem ido embora, James levou a caixa para seu dormitório. Gilbert estava sentado na sala de jantar jantando, cumprimentou o rapaz e percebeu que ele também tinha um presente. O cara barbudo olhou com interesse para a misteriosa caixa que James trouxera consigo. O jovem abriu a caixa, continha um recipiente com algum tipo de líquido. Gilbert perguntará o que há neste recipiente e sugerirá que pode ser vinho. James respondeu que não sabia, mas provavelmente sim. Um jovem barbudo se ofereceu para experimentar o conteúdo. Sem esperar a reação do vizinho, ele começou a despejar esse líquido desconhecido em copos. Gilbert pega o copo nas mãos e experimenta a bebida. Depois de um momento, o barbudo percebe que é muito gostoso. James ficou preocupado, mas então percebeu que o que estava feito está feito, e decidiu aceitar tudo como está, porque na pior das hipóteses ele seria simplesmente expulso. Paralelamente a esses pensamentos, o cara experimenta uma bebida desconhecida. Depois de beber um pouco, o jovem percebe que gostou. De repente, o gato do sistema aparece e parabeniza o cara por beber uma poção do núcleo de um monstro de alto escalão e alcançar o 4º nível de coleta de espíritos. Agora James está feliz por também ter recebido um bônus por causa dessa coisa, que recebeu por acidente. O jovem decide que precisa beber mais. A notificação do sistema aparece novamente, parabenizando-o por consumir a poção do núcleo de um monstro de alto escalão e alcançar o 5º nível de coleta de espíritos. Um pensamento vem à cabeça do cara. Ele pega o pote de bebida e, vomitando, ele simplesmente começa a beber o conteúdo da lata. Isso surpreendeu Gilbert,
que comentou perguntando ao rapaz se ele realmente gostou tanto assim. Enquanto isso, a turma de Edgar se aproximava do albergue. Seu camarada perguntou se Edgar realmente pretendia dar uma lição a James agora e lembrou-lhe que as batalhas eram proibidas em áreas residenciais. Mas o jovem cabeludo disse que não vai lutar com ele, que lembrou que jogou nele um pote de poção. Edgar descreveu ter passado 2 semanas no mar de poeira estelar até conseguir pegar um peixe espiritual voador, e depois mais uma semana preparando uma poção do núcleo. É extremamente útil para o desenvolvimento, por isso Edgar precisa devolvê-lo. Enquanto isso, no dormitório, o gato do sistema parabeniza o cara por beber uma poção do núcleo de um monstro de alto escalão e alcançar o 7º nível de coleta de espíritos. James gostava de ganhar níveis só por beber, o cara achou ótimo. A porta do dormitório da aula de limpeza se abriu e um Edgar furioso apareceu na soleira. E então o jovem de cabelos compridos imediatamente entra em choque. A imagem a seguir se desenrola diante dele, 2 caras com barrigas cheias e um pote vazio de sua preciosa poção. Edgar dirige-se decididamente em direção aos rapazes. Um jovem com longas listras pergunta a James se ele bebeu tudo. O cara, desviando o olhar, começou a dar desculpas que achava que Edgar não precisava mais, mas não jogou fora. Lungair sentou-se e lamentou sua poção. Edgar amaldiçoa James e desafia o rapaz para um duelo de morte, mas o jovem, de braços cruzados, sentou-se e olhou para ele amargurado. O cabeludo acrescentou que o duelo aconteceria em 3 dias, mas se James tivesse medo de encontrá-lo cara a cara, ele poderia sair da academia. Com essas palavras, Edgar se virou e estava prestes a sair do estranho albergue. Mas James pediu ao jovem que parasse. Ele obedeceu e perguntou irritado o que queria. O menino perguntou ao homem de cabelos compridos se ele ainda tinha aquela poção e acrescentou que queria mais. O jovem percebeu que se bebesse de novo não teria medo de duelos. Mas isso irritou Edgar. Ele desiste e diz que o cara foi longe demais. O homem de cabelos compridos ergueu o punho, preparando-se para atacar o oponente. De repente, ele bate o punho bem na cara de James. Edgar, irritado, pergunta a Gilbert o que ele está fazendo. O jovem barbudo respondeu que é proibido brigar em áreas residenciais e que os infratores são punidos com o envio para uma pescaria, então ele tira uma foto para comprovar. E Gilbert pediu ao cabeludo que continuasse. Mas Edgar gritou para ele mandar o barbudo apagar a foto. Gilbert disse a ele que levaria uma pedra espiritual para deletar cada foto, tirou 3 fotos e acrescentou que aceita pagamento tanto em dinheiro quanto com cartão. Isso enfureceu o cabeludo, ele gritou com o barbudo que o estava chantageando e que pagaria por isso, e balançou a mão com a intenção de bater em Gilbert. Mas, naquele momento, foi James quem filmou Edgar com a câmera do telefone como prova. O jovem de cabelos compridos ficou indignado porque James se atreveu a fotografá-lo. O cara respondeu que agora ele também tem 3 fotos, então o jovem está esperando dele mais 3 pedras espirituais. Gilbert elogiou o trabalho de James e seus colegas ficaram satisfeitos com o trabalho realizado. O jovem respondeu ao barbudo que estava aprendendo com os melhores. Gilbert perguntou a Edgar se ele entendia o que significaria para ele ir pescar, e acrescentou também que se o cabeludo pagasse, poderia evitar, mas Edgar ficou sombrio. Ele ordenou que seus companheiros entregassem as pedras a Gilbert e James. E o próprio homem de cabelos compridos mostrou seu olho azul e acrescentou que esperaria seu oponente em um duelo em 3 dias. Edgar e seus companheiros finalmente saem do dormitório para a aula de limpeza, deixando Gilbert e James com as pedras. O menino pergunta ao barbudo sobre o nível de desenvolvimento de Edgar. Gilbert responde pensativamente que pelo menos no 3º nível de endurecimento do sangue, um recém-chegado como James não terá chance de duelar com ele. O cara de barba acrescenta que o jovem agora tem grandes problemas, para os quais o menino olhou em estado de choque. James pensou no endurecimento do sangue. Ele próprio está agora na reunião dos espíritos, e Edgar está a um estágio totalmente superior. O cara chegou em estado de choque, não entende como agora pode lutar contra o cabeludo. O jovem perguntou a Gilberto se havia alguma possibilidade de não comparecer ao duelo. O cara de barba responde afirmativamente, tranquilizando o menino. Gilbert explica ao garoto que recusar o desafio significará que James perderá para sempre o direito a encontros na academia. E então o jovem percebe que não tem escolha e não poderá fugir, caso contrário perderá para sempre o direito a encontros na academia. James pergunta a Gilbert que ele terá que aceitar o desafio de Edgar. De repente, uma mensagem apareceu do gato do sistema, que falava de uma nova tarefa, cuja essência era receber pontos de habilidade por abordar com sucesso uma garota.
System Cat acrescenta que quando James tiver 10 pontos, ele desbloqueará habilidades especiais. O jovem está zangado com o sistema por realizar tarefas tão estúpidas. James explica ao gato do sistema que ele acabou de ser considerado um pervertido e foi desafiado para um duelo, e o gato está oferecendo isso a ele seriamente agora. Porém, o cara decide arriscar e tentar dar em cima das meninas. Ele sai para a rua e vê uma transeunte e decide abordá-la. James cumprimenta a garota, ela para e olha para o cara. Depois ela responde, mas não muito amigável. O jovem não conseguiu pensar em nada melhor do que perguntar à menina se ela havia deixado cair o esfregão, enquanto ele se levantava e apontava para a ferramenta com a mão. Mas a estranha de repente agarra o esfregão pelo cabo e, um segundo depois, quebra o cabo ao meio. Depois, a garota manda o cara embora rudemente e diz que ela não é da aula de limpeza. James fica chocado com isso. De repente, uma notificação aparece do gato do sistema. Ele anuncia que James abordou com sucesso uma garota e recebe um ponto como recompensa. O cara ficou feliz e percebeu que parecia fácil. Agora ele já se aproximou da segunda garota na sala de jantar, cumprimenta-a e pergunta se ela está sozinha ou não. O estranho responde que sim, ela está sozinha. Mas então o jovem percebe que a porção de comida dela é bem grande para uma pessoa. Depois disso a garota joga essa comida no cara e o manda para o inferno. De repente, uma notificação aparece do gato do sistema. Ele anuncia que James abordou 2 garotas com sucesso e recebe 2 pontos como recompensa. O jovem, coberto de comida que voa em sua cabeça, acha isso fofo. 3 dias depois, um boato se espalhou pela academia sobre um cara no campus que estava dando em cima de todo mundo, e garotas que se conheceram na rua começaram a discutir a notícia. Uma delas notou que o cara tenta dar em cima de todas as garotas que vê, e, o que é pior, seus golpes são muito estúpidos. Outra garota respondeu que o conhece, ele tentou dar em cima dela ontem. Outra garota, depois de ouvir de suas amigas, ficou indignada pensando como poderia ser isso. Por que ele não tentou se aproximar dela então, que ela não era boa o suficiente para ele? Naquele momento, James estava passando pelas garotas em pé. Uma das garotas notou ele e disse para outra que ele estava chegando, então ela se virou. O cara caminhava imerso em seus pensamentos, sem perceber mais nada e ninguém ao seu redor. Ele fazia uma contagem mental, que somava 26 garotas nesses 3 dias. James parecia espancado e tinha um gesso na bochecha. Ele notou para si mesmo que 21 garotas lhe deram um soco e as outras 5 pediram aos namorados que lhe dessem um soco. Então o gato do sistema apareceu e anunciou ao jovem que o tempo para fazer avanços nas meninas havia acabado. Uma mensagem do sistema apareceu dizendo que James estava sendo parabenizado. Ele ganhou 26 pontos. Agora poderia desbloquear habilidades especiais e surgiu a questão se ele queria continuar. O jovem, com uma expressão de prazer no rosto, responde que deseja. O cara argumentou que só poderia investir pontos em força, então seria ótimo se James pudesse ganhar alguma habilidade adicional. E então uma nova notificação do sistema aparece do gato do sistema. O jovem foi parabenizado e anunciou que havia recebido uma nova habilidade. Essa habilidade é chamada de Punho de Cura Milagroso, cuja essência é que ele elimina todas as doenças de você. Um holograma azul com a imagem de um punho no centro apareceu na frente do cara. Mas James claramente não estava feliz com isso, ele chamou aquilo de uma porcaria de tratamento. O jovem explodiu de raiva. Ele perguntou ao sistema para que serve tal habilidade. Ele vai curar Edgar logo durante a briga com ele. Com essas palavras James jogou toda a sua força e raiva no gato do sistema. Com toda a sua raiva, agarrando o gato do sistema pela coleira, o jovem acrescentou que sabia disso e chamou o sistema de miserável e inútil.